Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Meu nome é Flávia Bertoli, eu sou advogada do escritório Tambelli Advogados e especialista em Direito do Trabalho. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o tema nexo de causalidade e nexo de concausalidade nas doenças adquiridas ou não, por conta das relações de trabalho, por conta do exercício do trabalho. Vamos começar falando sobre o conceito de nexo de causalidade. Nexo de causalidade é o vínculo existente entre a conduta da empresa, que pode ser tanto ativa quanto omissiva, e o resultado gerado, que no caso seriam as sequelas na saúde do trabalhador, ou seja, a doença propriamente dita. Há nexo causal, portanto, quando há relação entre a atitude da empresa ou as condições de trabalho e o acidente sofrido pelo empregado ou a doença profissional adquirida pelo empregado. Só exemplificando essa questão da conduta ativa ou omissiva da empresa, conduta ativa seria, por exemplo, o empregador dar ordem para o seu empregado realizar alguma atividade que coloque a vida dele ou a saúde dele em risco. Por outro lado, uma conduta omissiva seria, por exemplo, o empregador não fornecer equipamentos de proteção individual, EPIs, adequados a esse empregado, e por conta disso ele vir a sofrer um acidente de trabalho ou desenvolver uma doença profissional. Vou citar alguns exemplos em que é configurado o nexo causal. Os acidentes de trabalho, no geral, inclusive os assaltos que ocorram durante o exercício de trabalho, que o empregado seja vítima, as doenças psicológicas ou psiquiátricas que o empregado venha a desenvolver por conta de pressão laboral ou por conta de episódios traumáticos que ocorra enquanto está no exercício do trabalho, por exemplo, no caso dos assaltos, ou outras doenças, tá? E uma que é bem comum seria a tendinite, uma doença tendinite por conta de movimentos repetitivos. Mas assim, tem muitos outros exemplos, tá? Só estou citando alguns. O nexo de concausalidade, por sua vez, é aquele que se dá através de uma conduta que de alguma forma contribuiu para a produção ou o agravamento da doença do empregado. Assim, existe nexo concausal quando, apesar de existirem fatores causais que sejam fora do trabalho, há também fatores internos, fatores do trabalho, pelo exercício do trabalho, que ajudaram a desenvolver essa doença ou agravar essa doença. Ou seja, tem alguma causa nesse trabalho prestado pelo empregado que contribuiu diretamente para o adoecimento dele. Um exemplo claro em que se configuraria o nexo concausal seria no caso do empregado que, antes de ingressar no trabalho, já tinha desenvolvido uma hérnia de disco, mas por conta das suas atividades laborais, que podem, por exemplo, envolver o carregamento de peso, essa doença foi agravada. Nesse caso do exemplo, você consegue ver claramente que há tanto causas externas quanto causa interna, causa própria do trabalho. Então, é configurado o nexo concausal. Por fim, não é configurado nem o nexo causal e nem o nexo concausal caso as condutas da empresa não tenham sido causa no desenvolvimento da patologia, da doença, pelo empregado. Seria o caso de uma doença anterior, uma patologia anterior, ou uma doença degenerativa, ou uma predisposição genética mesmo do empregado. Aqui, usando o exemplo anterior, vamos supor que o empregado entrasse no trabalho já com essa hérnia de disco, mas as condições de trabalho dele não agravassem essa hérnia, ele tivesse condições adequadas que simplesmente não agravem a hérnia de disco dele. Aqui não tem nexo de concausalidade no desenvolvimento dessa doença, você não teve o agravamento nem nada. Então não se configura nem o nexo causal e nem o nexo concausal nesse exemplo.